A partir deste momento, passarei com muita honra a palavra para a professora Magda Soares. O meu muito obrigado e desejo a todos um bom diálogo com a professora Magda Soares. Professora Magda, a palavra é toda sua a partir deste momento. Obrigada. Obrigada, Adriana, pelas suas palavras, por sua apresentação, porque ao falar sobre a situação da alfabetização e mencionar essa importante pesquisa que vem sendo feita sobre a alfabetização na pandemia, coordenada pela minha amiga Socorro, lá da Universidade Federal de São João del Rei, você já introduziu um pouco, bastante até, o meu o meu prólogo, digamos assim. Então, muito obrigada e eu saúdo todos os que estão me ouvindo, agradeço a participação e fico feliz de que, pelo menos por meio da tela, nós possamos nos aglomerar nesses tempos de isolamento, em que nos faz tanta falta a interação com aqueles que são nossos parceiros e aquelas que são nossas parceiras. Então, pela tela nós nos aglomeramos, então vamos estar aglomerados nesse tempo, aproveitar essa oportunidade e conversar um pouco sobre esse tema que eu propus. Eu tenho falado muito nas minhas lives sobre alfabetização e letramento, mas ando tão preocupada com essa questão nesse momento da pandemia que, com essa nossa transição forçada da cultura do papel para a cultura das telas, sem preparo, sem equipamentos, que eu decidi refletir com vocês sobre isso. Ainda é um momento inicial na minha reflexão e na minha pesquisa, mas a vida inteira, eu sinto necessidade de compartilhar aquilo que eu vou pensando com outras pessoas. Como a Adriana falou aí, o nosso fracasso, não vou dizer na alfabetização, vou dizer na aprendizagem da língua escrita, que se repete há décadas nesse país. Não só na alfabetização, por isso que eu prefiro falar aprendizagem da língua escrita, porque é na alfabetização e é no letramento. É nas crianças, e é nos jovens, e é até nos adultos. Como várias pesquisas mostram, se nós pensarmos nos resultados do SAEB, nos resultados do Enem, nos resultados do PISA, vemos como nós, no Brasil, temos fracassado na aprendizagem da língua escrita, no ensino e na aprendizagem da língua escrita. No entanto, é preciso lembrar que esse fracasso está concentrado nas crianças e jovens das camadas populares, aqueles que frequentam as escolas públicas. Um fracasso desde a alfabetização e em toda a educação básica, e sempre atribuído ao fosso, chamado fosso, entre camadas sociais, subprivilegiadas e populares, entre crianças e jovens de grupos sociais privilegiados e crianças de grupos sociais desprivilegiados. Ou, para dizer de forma mais objetiva, entre os ricos e os pobres, né? E entre os que frequentam escolas privadas e os que frequentam escolas públicas. Tem sido reconhecido que o movimento atual de pandemia
e seus efeitos no sistema de educação, com escolas fechadas, professoras separadas dos seus alunos, professores em casa, alunos em casa, que esse momento tem tido efeitos grandes que aprofundam a desigualdade entre grupos sociais, ou seja, entre escolas com recursos tecnológicos para ensino remoto e escolas sem recursos tecnológicos para ensino remoto, ou seja, escolas privadas, as escolas para os privilegiados e escolas para as camadas populares. Por quê? Porque as escolas privilegiadas têm ou equipamentos tecnológicos ou têm condições de adquiri-los nesta emergência, e as escolas públicas, particularmente as das redes municipais, não, o que ocorre é a não existência ou a precariedade do acesso à internet, a ausência de equipamentos tecnológicos que apoiam o ensino remoto. As pesquisas mostram, as pesquisas que já foram feitas sobre o ensino remoto nas escolas públicas demonstram que o que predominou, o que tem predominado, é o uso do celular, mais especificamente o WhatsApp. E no material impresso, que é a nossa tradição, né? E é a nossa, digamos, a nossa tecnologia tradicionalmente na escola e particularmente na alfabetização e no letramento. Quase metade, há pesquisas que mostram, o que é mais grave ainda, que quase metade das escolas públicas municipais neste país não realizaram ensino remoto, nem impresso, nem por WhatsApp. Ou seja, há crianças, há 1 milhão e tanto de crianças neste país que estão há mais de um ano sem acompanhamento, ou com acompanhamento precário, o que é muito grave. Temos que pensar que também nas condições das famílias, né? Que nas camadas populares estão em imóveis, às vezes, frequentemente, com mais de 3 moradores por dormitório, com ausência de computador, com falta de acesso à internet, com baixo nível educacional dos pais, a falta até de lugar para a criança fazer os deveres que, por acaso, lhe cheguem por WhatsApp ou por material impresso. Tem se apontado para remediar esse fator de aprofundamento das diferenças que a pandemia trouxe, a importância e necessidade de incentivar o uso das novas tecnologias da educação. Me causa muita estranheza que, diante dessa situação de dificuldade das escolas públicas de realizarem ensino remoto com o uso de equipamentos tecnológicos, a solução que se encontra, né, é de introduzir novas tecnologias. Eu conheço vários prefeitos, vários secretários de educação de escolas municipais se esforçando para colocar tablets nas escolas, para colocar equipamentos tecnológicos para o ensino à distância, o ensino remoto. Como se bastasse introduzir novas tecnologias
para que o desafio de vencer a desigualdade na educação se resolvesse introduzindo e incentivando tecnologias no ensino público, sem considerar, eu diria até esquecendo que as escolas públicas, e eu falo particularmente das municipais, não têm condições de equipar as escolas com instrumentos tecnológicos. Ainda que tivessem, seria necessário habilitar os professores para uso adequado e eficiente de recursos tecnológicos. Seria necessário que as escolas públicas contassem com internet e banda larga em todas as regiões do país, o que não ocorre. Quantas regiões não têm internet ou internet precária, de que depende fundamentalmente o uso de equipamentos tecnológicos. Seria necessário que as famílias das camadas populares, que têm como opção de educação de suas crianças apenas as escolas públicas, e particularmente as municipais, tivessem condições de ter os equipamentos necessários para receber emissões que viessem de recursos tecnológicos e tivessem internet. É surpreendente que há poucos dias, há 4 ou 5 dias atrás, o presidente vetou um projeto para conectividade do ensino público, ou seja, um projeto que dotava uma quantia muito significativa para que todo o ensino público tivesse internet de boa qualidade. Vetou, por prejuízo, segundo justificou, que traria ao orçamento. Então, vejam, entendam que eu não sou contra as tecnologias. O que eu peço que reflitam junto comigo é como elas são vistas como solução sem que se pense nas condições para que elas funcionem nas escolas públicas deste país, sobretudo nas escolas municipais. Então, o que se devia investir inicialmente é nessas condições das escolas públicas e nas condições das famílias das camadas populares. Então, eu introduzi essas reflexões, eu estou introduzindo essas reflexões para desmistificar e desmitificar, ou seja, desmistificar o engano que é e demitificar o mito que é as recursos tecnológicos como solução para resolver a baixa qualificação e do letramento das nossas escolas, a suposição de que a pandemia, como muitos dizem, a pandemia tem seu lado bom, coisa que me horroriza. E esse lado bom é introduzir tecnologias nas escolas. E eu gostaria de acentuar o quanto essa ilusão tecnológica já introduzida, que já foi introduzida na BNCC, anterior à pandemia, pode acentuar desigualdades na educação e não melhorar a educação, acentuar as desigualdades. E indo além, restringindo ao tema proposto, eu me esforçar para me restringir ao tema proposto, porque vocês estão sentindo como eu estou envolvida e, eu diria mais, revoltada com a maneira como o governo tem enfrentado como tem sido enfrentado, em geral, o problema
da interrupção da escolarização das crianças das camadas populares. Então, eu quero discutir um pouco essa questão e, para em seguida, mostrar como é impossível. Eu não tenho medo de dizer que é impossível, tanto na alfabetização como no letramento, nas séries iniciais, na educação infantil e nas séries iniciais, nós trabalharmos com ensino remoto, o que nos coloca um problema muito sério neste momento. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que essas diferenças nos resultados escolares entre crianças e jovens privilegiados e desprivilegiados não se devem apenas a diferenças econômicas e sociais. Essas diferenças econômicas e sociais geram também uma diferença entre a cultura das crianças de classes sociais diferentes. Já o Bourdieu falava que as crianças passam por uma socialização primária, que ocorre em casa, nas condições em que a criança vive no seu meio familiar e em sua comunidade, e uma socialização secundária, que é que a escola dá às crianças a fim de aculturá-las, né, na cultura privilegiada. Isso faz tem repercussões fortes na aprendizagem da escrita, se pensarmos na diferença entre a cultura escrita, ou cultura do escrito, como se pode dizer, nas diferentes classes sociais. Eu estou chamando de cultura escrita o lugar, tanto simbólico quanto material, que o escrito ocupa em determinado grupo social, ou em determinada comunidade ou sociedade. Nas diferentes classes sociais, é diferente o valor e a relevância que é atribuída ao escrito. Não preciso dizer, porque isso é muito dito, que nas classes privilegiadas as crianças têm acesso ao livro, convivem com o escrito, tem pais que leem, tem mães que leem, tem pais com cursos com uma escolarização longa, às vezes bastante longa, e nas camadas populares as crianças não têm facilitado a livros, que não há livros, o que há é a Bíblia, e não mais, ou livros didáticos que foram substituídos por outros na escola e que continuam lá numa estante, criando a ilusão de um ambiente letrado. Então, faltam livros, até falta o valor atribuído à escrita, né? Embora nas famílias populares também se diga com muita frequência, não vou tirar o também, porque se diga, porque isso nem é dito nas classes privilegiadas, mas nas camadas populares é dito com frequência: você precisa aprender a ler e a escrever. Então, o valor é reconhecido, mas não se tem noção da relevância que é atribuída ao escrito na comunidade em geral, na sociedade em geral. E também, nessas diferentes camadas, cria-se uma diferença entre a cultura escrita e que vamos chamar agora de cultura digital, que seria o que é cultura digital? O lugar simbólico e também material que a comunicação digital ocupa em determinado grupo social. A presença ou ausência de tecnologias digitais.
computadores, notebooks, tablets, celulares. Então, as crianças, desde pequenas, já na educação infantil, das camadas privilegiadas, já tem celulares, tem smartphones, tem iPhones, né? E os jovens também, né? Tem tablets, as famílias têm computadores, ou seja, há uma cultura digital que se expandiu e está se expandindo cada vez mais nas camadas privilegiadas, ao contrário do que acontece nas camadas populares, em que, em geral, não há computador. Como eu disse, quando há internet, a internet é precária e, e periódica, né? É, não há notebooks, as crianças não têm tablet, tem celulares, mas não celulares ligados à internet. Então, feito esse quadro, que eu faço com muita tristeza e muita revolta, porque eu ando falando disso desde aquele livro que a Adriana mostrou, Linguagem e Escola, uma Perspectiva Social. Aquele livro é dos anos 80, e ali eu já falo, eu diria até que eu já denuncio essas diferenças culturais entre classes sociais e sua repercussão na educação das crianças. E até hoje é um dos meus livros que é reeditado sistematicamente, já está na 20ª não sei o que edição, e isso me incomoda muito. Eu não me alegro com isso. Me incomoda porque eu penso, nada mudou. As escolas têm usado, os cursos de pedagogia têm usado, e, no entanto, nós continuamos na mesma situação que aquele livro descreve. Eu estou trabalhando há mais de 60 anos na educação, particularmente na aprendizagem, no ensino da língua escrita, e posso dizer, e tenho dito com muita dor no coração, que acho que vou deixar esse planeta numa situação talvez pior daquela que eu mencionei naquele livro. Isso é muito sério e tem muito a ver conosco, professores, mas para além de nós, com as políticas públicas de educação, não de educação em geral e de alfabetização. Bom, o que eu não vou me aprofundar nisso, porque senão a live seria sobre isso, mas eu queria fazer essa introdução porque eu tenho me dedicado a propor uma nova concepção de alfabetização e letramento, que temos chamado de Alfaletrar, que está naquele livro que a Adriana agora mesmo mostrou a vocês, eu vou depois mostrar de novo. E aqui eu vou falar sobre. Agora eu vou passar a falar sobre essa nova concepção, analisando, introduzindo reflexões sobre o que eu chamaria a intromissão das tecnologias na aprendizagem inicial da língua escrita, na alfabetização e letramento. Eu esclareço o lugar de onde eu falo. Eu fiz graduação em letras e pós-graduação em educação. Então, eu sou da área da linguística, eu tenho a linguística na minha formação, mas quando fui para a universidade, eu fui para a faculdade de educação, para a formação de professores, particularmente na pedagogia, e formação para alfabetização e para letramento. Minhas pesquisas foram sempre sobre esse tema, e fiz leitura intensiva
da bibliografia nacional e internacional, pela necessidade de caracterizar o que é, afinal, a alfabetização. Daí saiu esse livro, não me lembro se acho que a Adriana mostrou também, né? Esse livro aqui, Alfabetização, a questão dos métodos, que é um livro teórico, em que eu pesquisei todas, pesquisei, li e fichei, e analisei e relacionei toda a bibliografia que eu pude encontrar, nacional e internacional, sobre o processo de aprendizagem da língua escrita pela criança. Então, bom, mas ainda achei que isso não era suficiente, porque nós falamos de alfabetização, falamos nós, me referindo aos professores universitários dos cursos de letras e de pedagogia, e as pessoas em geral, nós falamos de alfabetização, mas não sabemos o que é isso. O que me parecia é o seguinte: se falamos de alfabetização, toda disciplina tem um conteúdo. Se falarmos de matemática, a professora do primeiro ano da escola infantil e qualquer pessoa é capaz de dizer o que se estuda em matemática. O sistema decimal, as operações básicas e por aí vai, um conteúdo grande de matemática. Quando se fala em geografia, também se sabe qual é o conteúdo. E se olha os programas, há o programa de geografia, né? Se olha a Base Nacional Comum, está lá o que é para ensinar na geografia, o que é para ensinar nas ciências, o que é para ensinar na história. Enfim, há conteúdos. Na alfabetização, não há propriamente conteúdos. Quando se fala em alfabetização, fala assim, ensinar a criança a ler e escrever. E o que está lá nas bases nacional comum é o que você faz para ensinar a criança a ler e escrever. Mas não se discute qual é o conteúdo disso, o que significa ensinar a criança a ler e escrever. Eu já há muitos anos atrás escrevi um texto que está republicado num dos meus livros, sobre as muitas facetas da alfabetização. E já levantava esse problema, que a alfabetização tem muitas facetas, mas nós não sabíamos com clareza que facetas são essas. Afinal, o que é alfabetizar uma criança? Bom, eu não me dei satisfeita com essa leitura de tanta bibliografia a respeito. Encontrei muita coisa. Organizei muito, e que está nesse livro que acabei de mostrar, o quanto essas facetas da alfabetização e quanto há ali que é importante para se alfabetizar. Mas eu ainda achei pouco, ou melhor, eu, ao me aposentar, eu costumo dizer, eu não me aposentei, me aposentaram, porque o funcionário público federal, como é o meu caso como professora universitária, a gente é aposentado, querendo ou não, aos 70 anos. Então, pouco antes dos 70 anos, para não ser mandado embora da universidade em que eu estava há tantos anos, eu resolvi realizar um sonho que eu já tinha nos meus tempos de faculdade, de pesquisa. Afinal, o que realmente ocorre no dia a dia, no cotidiano
das escolas públicas municipais no processo de alfabetização, na interação entre as professoras e as crianças. E nós falamos de teorias, eu fiz um livro teórico grande sobre isso, mas e o fazer? E o que acontece mesmo, né, nisso? Então, o meu sonho era me inserir nas escolas públicas. Eu comecei a minha vida profissional na escola pública, que foi o que me despertou, foi naquele momento que me despertou para as camadas populares. Eu era classe média, então, nas escolas públicas municipais em que eu trabalhei, eu me deparei com crianças, com professoras que pertenciam a camadas populares e que tinham uma cultura diferente da minha, uma cultura diferente daquela com que nós trabalhávamos e trabalhamos ainda, ou trabalham ainda, nos cursos de formação de professores. Então, eu queria ver, né, vivenciar. Eu me inseri, então, numa rede municipal de um município aqui da Grande BH, aqui perto de BH, município de Lagoa Santa, e me ofereci para um trabalho voluntário, de estar junto das professoras, de ser parceira das professoras, não de dar curso, porque eu já descreio muito de cursos, porque quantos e quantos cursos já têm sido dados por iniciativas, por políticas públicas ou iniciativas de universidades, cursos sobre alfabetização. Né? Há pouco tempo nós tivemos o PINAC, já tivemos várias outras alternativas para o letramento, e as coisas não mudam. Então, não me parece que curso seja a solução. Então, eu fui para as escolas públicas com duas disposições: de não ser professora, de me libertar do vício de ser professora e me libertar do vício de ser pesquisadora, porque, na verdade, são vícios. Eu sou professora nata. Eu digo que eu sou professora, tudo mais é acessório. Então, é difícil, às vezes, nessa live, vocês estão me vendo professora, sobretudo, né? E é elas que estão me salvando do vício de ser professora, porque de vez em quando eu possa ser professora. Mas o mais difícil é você se libertar do vício de ser pesquisadora, porque também nós, das universidades, vamos muito às escolas fazer pesquisa. Nós queremos pesquisar, nós transformamos em objeto de pesquisa o processo de educação, de ensino e de aprendizagem. Claro, precisamos fazer isso, né? E eu fiz isso muitas e muitas vezes, mas eu não queria ser pesquisadora, porque a minha relação com as professoras e as crianças teria de ser de outra natureza, uma relação de parceria, de vivência conjunta da situação de ensinar e aprender a língua escrita. Então, depois de mais de 60 anos estudando, pesquisando, orientando pesquisas, eu fiquei, agora posso dizer, porque eu fui para a rede pública em 2017. Então, eu posso dizer que há 20 anos, quase 20 anos, que eu estou inserida naquilo que se chama o chão da escola, para compreender o fracasso e construir o sucesso. De que modo? Construindo, junto com as professoras, uma concepção de alfabetização diferente, uma concepção de alfabetização que levasse em consideração o conteúdo do aprender e ensinar a língua escrita. É uma concepção que foi construída
com essas professoras dessa escola pública, né? E essa concepção que foi construída em Lagoa Santa ao longo dos anos e que levou àquilo que nós perseguíamos, a aprendizagem da língua escrita pelas crianças, a alfabetização e o letramento. Levou ao sucesso ali onde havia fracasso. Eu quero expor, então eu vou expor para vocês, à luz das condições atuais de pandemia, de fechamento dessas escolas e de incentivo ao uso de tecnologias, essa concepção que desenvolvemos, né? E como essa concepção poderia ou não ter lugar no ensino remoto.